Olá, bom dia sol, bom dia cores, bom dia flores, bom dia todas as cores, que é, né, minha entrada com a Ruth Rocha. Para quem ouviu o podcast da semana passada, eu sou a Iris Harry, eu sou brincante e sou mentora do Profissão Brincante. E quem compartilha esse podcast comigo, o Brincadeiras a Vapor, é o Thiago Agar. E aí, pessoal, bom dia. Como vocês estão? Eu espero que bem. Eu sou o Thiago Agar, sou artista de Belo Horizonte e hoje, nesse nosso segundo episódio, nós vamos falar sobre como podemos nos relacionar com as crianças de uma forma equilibrada, de uma forma respeitosa. Não é isso, Iris? Sim, Thiago, porque como o nosso próprio trabalho é se relacionar com as crianças, a Uhum, gente pensar sobre essa forma da relação de uma maneira respeitosa é muito importante, né? Eu uhum. abri aqui o podcast falando que esse podcast ele tem essa ideia de ser mais subjetivo, de trazer temas que não estão assim à primeira vista, né? Quando a gente vai aprender a brincar, mas que são Uhum. tão importantes quanto, né? Uhum, não, total. E falando dessa subjetividade, até que carrega essa palavra, né? Essa noção de respeito, respeitosa, o que é, então, ter essa relação respeitosa com as crianças? O que você acha sobre isso? Conta pra gente. Pois é, Thiago, olha, eu me deparei aí com esses anos de estudo, tanto da brincadeira, da Uhum, infância, e também pela minha curiosidade pessoal, não só como brincante, com uma temática que se chama disciplina positiva. A uhum, disciplina positiva, ela surge, né, com vários estudos, e eu já vi muitas pessoas que são educadoras parentais, ou seja, que estão voltando esse assunto para a família, né, para os pais criarem as crianças de forma respeitosa. Isso por si só já é muito interessante, mas a gente tem que pensar além também, porque eu acho que todo mundo que constrói uma relação com a criança, mesmo que de uhum, forma pontual, igual a gente, uhum, ele tem que pensar, né, sobre essa relação. Então não é só porque o pai está ali todo dia que ele tem que estudar e pensar sobre essa relação que vem sugerida pela disciplina positiva, por exemplo, mas a gente também. E a disciplina positiva, ela vem falar de um equilíbrio entre o autoritarismo e a permissividade, porque não é ser autoritário, não, 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 nem ser permissivo, sim, sim, sim. É ser o uhum, equilíbrio disso dos dois, né? Que é o firme, é tratar com firmeza, mas com aham, gentileza, é ser uhum, gentil sem perder a firmeza. E aí uma das pessoas que foi a primeira pessoa que eu conheci esse tema aqui nas redes sociais, como eu disse, ela fala para pais, ela chama Mariana Lacerda. É uma pessoa que, se vocês tiverem interesse de conhecer, tem um trabalho muito rico. E a Mariana aham, Lacerda ela traz uma metáfora que eu acho que é muito legal. Ela fala que os pais, e aí no nosso caso, nós que construímos qualquer relação com as crianças, nós somos margem, ou seja, a gente vai margeando a criança. E o que uhum, acontece? Se essa margem, ela é assim, uma margem, uma barreira, aquela margem de concreto, firme, 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 muito firme, muito, muito, muito firme, o que tende a acontecer? Desde que o rio vem e aham, desmorona tudo, né? aham, Bate e vem aquela enchente, aquela enxurrada e destrói aquela barreira. Então, isso seria o lidar de forma autoritária. Agora, uhum. pensa comigo se esse rio, ele corre sem margem, ele corre assim, é tão aberto, essa margem é tão frouxa, mas tão frouxa, tem uma árvore lá longe, uma outra ali, não tem margem. O Aham. que acontece? O rio não tem para onde ir. Ou o rio vai Sim. se perder, ou o rio vai secar, porque ele não tem onde conduzir. Uhum. Então, e outra coisa também que é legal de pensar sobre as margens, não só sobre esse lugar do autoritarismo e da permissividade, é que a margem, ela corre assim, né? Ela não corre assim, Sim. linearzinha, sempre certinha assim. Ela vai para ali, ela vai para cá. Porque também quando a gente está lidando com o ser humano, né? É isso, né, amigo? A gente vai e vai errando, e Vai vai se acertando, vai errando e adaptando. acertando. Uhum. Mas a cada dia que a gente constrói uma relação com uma criança, a cada festa, a cada evento, a gente percebe que a gente aprende mais. E quanto mais a gente se abre para esse olhar, mais a gente acessa novos lugares, né? Então, eu fico muito feliz de poder compartilhar sobre esse tema aqui hoje. É um tema que a gente nunca conversou, mas realmente eu acho ele Aham. muito legal. É, não, total, velho. Eu fico viajando e eu acho que esse tema, assim, para esse início também do nosso pod, assim, é um tema mais sério, pensando porque ele é muito interessante de se falar, é um assunto que vai nos acompanhar em todas as festas, todos os eventos, todos os lugares também. Uhum. Eu penso, assim, que você falou nessa relação com os pais, dessa noção do respeito dos pais pelas crianças, e eu queria que você falasse agora como que pra gente, eu que sou um brincante, você que é uma brincante,
todo mundo que exerce esse ofício. Para nós, por que é interessante pensar nisso? Como que a gente pode dialogar nesse sentido? Tiago, ontem eu tive a oportunidade de conversar com um brincante lá de São Paulo, Hum, Campinas. Ele se chama Flávio, da Brincartear. E foi muito legal. E olha só como é que essas conexões são incríveis. A gente já tinha combinado esse encontro uhum. aqui hoje com você. Eu já tinha escrito o roteiro com você, né? A gente já tinha conversado. E ele me trouxe uma coisa que foi perfeitamente o que nós vamos falar aqui. Olha o que ele falou sobre Nossa. por que ele trabalha em festas. Ele me disse que ele é educador e ele sempre Uhum, acreditou que a educação se constrói de uma forma continuada, né? Nesse trabalho de todo dia, nesse trabalho de longo prazo. Só que ele, enquanto artista da infância, ele vivenciou experiências onde nesse único momento, assim, nessa 1 hora, 2 horas que ele está ali com a criança, ele percebeu que ele é capaz de marcar a criança para sempre. E por uhum. que não? Por que isso não é educação, né? Quando você propõe um espetáculo que uma coisa ele marcou a criança para sempre, definitivamente, uma música, uma brincadeira. Então, ele até trouxe o exemplo, né, de uma menininha de 2 anos que ouviu uma música deles e no ano seguinte a mãe mandou uma mensagem falando assim: minha filha canta essa música todos os dias. Uma menininha de 2 anos Nossa. que viu eles uma vez. Então, Uhum. assim, quando eu penso, o que isso tem a ver, né, com a gente educar de forma respeitosa? É que às vezes a gente acha que a gente está ali com tão pouco tempo que não tem sentido a gente se preocupar com isso. Só que se a gente tem o poder de marcar positivamente uma criança, num único contato que a gente tem com ela, a gente também, infelizmente, tem o poder de marcar negativamente. Seja Uhum. expondo, seja Uhum. desrespeitando, seja sendo autoritário, seja sendo permissivo demais, deixando, né, a brincadeira fluir de qualquer forma ali e sem Uhum. um direcionamento. E aí eu acho que para a gente é muito importante a gente entender. E a gente tem o nosso público-alvo, que é a criança, é a infância. Então, a gente pensar cada vez mais sobre esse público-alvo, pensar cada vez mais sobre como lidar com ele, a gente vai cada vez mais melhorar o nosso trabalho e trazer mais valor para o nosso trabalho, né? Nossa, teve uma queda aqui na minha internet, agora voltou? Eu parei em algum Voltou. momento? Voltou, né? Deu uma carregadinha aqui, mas nós estamos É. lindos. Ah, então agora deu. Ô Iris, mas, ó, nossa, velho, e assim, eu acho, falando de novo, né, que esse tema, ele é um tema tão, eu penso que tão expansivo, porque é isso no sentido de que quando a gente pisa num lugar de uma festa, num evento infantil, com as crianças desde o início, a gente pode marcar positivamente ou negativamente, entendeu? Então parece que é Pode mesmo. esse, não pode? Porque imagina só, um exemplo assim, porque já aconteceu assim comigo. Eu acabei de entrar assim numa festa e aí às vezes já tem algumas crianças que elas já vêm se relacionando com você desde a entrada. Então, assim, desde quando você entra, às vezes com uma roupa diferente, com uma energia diferente, e aí chega algumas crianças, nossa, e aí? O que vocês vão fazer hoje? Vocês estão aqui? E aí, eu já percebi, assim, pessoas em outros eventos e tal, que ignoravam totalmente essa criança por ser o início da festa e ainda estar num certo preparo. Mas aí, e Uhum, aí você já começa a perder já aquela criança desde o início de tudo. E aí, como que nesse início eu sei que eu devo me preparar, eu sei que eu devo me organizar naquele espaço, mas como eu também não ignoro aquela criança que ela já veio como um pote de ouro ali para mim, sabe? Já com uma abertura uhum. muito legal, querendo já aquele espaço, né? Essa relação, essa troca. Então, é uma atenção contínua desde o início do evento. Sim. E o mais legal sobre a infância também, quando a gente pensa, é que é um campo muito novo, se a gente parar para Uhum. pensar, um campo de estudo. Porque até poucos anos atrás, quando a gente pensa ainda, é, acho que ainda antes da Revolução Industrial, a gente ainda vê as crianças como seres humanos em miniatura. Ou seja, seres Aham. humanos em miniatura. A gente não pensa num ser humano que está desenvolvendo o cérebro, desenvolvendo o corpo, desenvolvendo suas Uhum. emoções. Uhum. E se a gente não pensa isso, a gente não se abre para um novo olhar. Porque se Exato. você não está vendo ali que a criança, se você não está olhando com esse olhar preparado, né? De quem é a criança, por que ela age dessa forma e como eu posso contribuir para essas situações, tanto desafiadoras ou tanto para situações de alegria também, a gente, a gente perde isso, né? A gente perde nossa oportunidade de se relacionar com qualidade. E Uhum. aí fica. Aí é triste, né?
Enfim, assim, Nossa. eu vou pensando muito sobre isso. E aí a gente vem, ao longo desse tempo, construindo esses aprendizados, que vem, né, desde quando as pessoas acreditavam que eram adultos em miniatura, e aí depois a gente vai descobrindo, não, não é adulto em miniatura, é uma fase da vida. E aí depois a gente vai Uhum. descobrindo mais ainda sobre esse desenvolvimento, sobre esse desenvolvimento, sobre esse desenvolvimento, e cada vez mais a gente vai vendo com um novo olhar. E aí a gente Uhum. fala assim, né, a gente vai pensar sobre quem nós fomos na infância, quando a gente falou no episódio atrás, e a gente fala Uhum. assim, ah, como que nossos pais nos criaram? Sim. Ah, provavelmente com gritos, muito infelizmente, talvez também com agressão física, né? E outras tantas coisas. Ah, minha mãe e meu pai eram terríveis, meus cuidadores, quem me criou, era terrível, maldoso, eu tenho que julgá-los para sempre. Não, porque eles fizeram o melhor que eles tinham pra gente no momento, né, Tiago? Mas, apesar disso, a gente tem que entender que hoje a gente já tem outros conhecimentos nas nossas mãos. E se a gente tem outros conhecimentos nas nossas mãos, a gente tem obrigação de usar esse conhecimento para o bem. Eu te perdi um pouquinho aqui, Tiago. Você está me ouvindo? Ixi. Ah, agora Você voltou, voltou. Mix? Voltei. Voltei, voltei. E você me ouviu? Não, porque travou. Agora eu tô te ouvindo. Tá Você tá bom. me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo. E ouvintes e ouvintas, Ouvintes e escutem. ouvintas. Escutem. Por quê? Esse assunto é muito importante e vale ser repetido. O que que acontece? Quando a gente pensa nos nossos pais e pensa que eles nos criaram de forma diferente do que a gente acredita que seja o melhor, talvez, com violência, etc., a gente pensa, olha, eles viveram num momento onde eles achavam que estavam dando pra gente o melhor. Só que Uhum. se hoje a gente conhece outro melhor, a gente tem a obrigação de colocar esse melhor em prática. Se a gente tem outras informações sobre esse desenvolvimento da criança, a gente tem a obrigação de colocar isso em prática, Tiago. E Uhum. aí isso é muito legal, né? A gente pensar em possibilidades de colocar esse assunto em prática, de colocar essa vivência com as crianças, né? Eu até recebi um comentário aqui, você quer ler pra gente? Olha, é a Vi Gerard, né? Aqui, ó. Penso que nossos pais nos educaram assim, pois foi esse o ensinamento que eles tiveram dos pais deles. O que que você acha, Iris? Acho que de certa forma sim, mas acho que eles já aprenderam algumas coisas para além. Igual Uhum. nós, a nós, né? Que nós vamos criar os nossos filhos de forma diferente, com algumas coisas que a gente recebeu ou deixou de receber dos nossos pais, e a gente vai também trazer as nossas novos aprendizados. Mas Uhum. é isso assim também, né? Como que essa relação ela entra num único momento, né? A gente tá ali por uma hora. E aí, Iris, uma hora nem dá tempo da gente vivenciar nada. O que é isso? A gente vivencia tantos conflitos, tantos encontros, tantas brincadeiras, que é um Uhum. momento rico demais, né? E eu já passei Total. por vários momentos. Quando eu comecei a brincar, olha só que situação que eu vivenciei. Foi no primeiro ano do meu trabalho, eu estava brincando, e aí uma criança, ela bateu na outra. A Uhum. mãe dessa criança e o pai levantaram, foram lá no menino filho dele, que tinha, né, apanhado, machucado. Ao invés de Aham. acolher o machucado da criança, fez o menino ir lá e falou: bate Nó. nele, belisca ele, que ele vai aprender como é que é sentir essa dor, pra ele ver que não pode. E eu assim, eu falei, Aham. não. Só que hoje eu me posicionaria diferente. Hoje eu me Uhum. posicionaria diferente. Na hora eu me senti muito acuada, né? Porque eu estava num Aham. ambiente ali que não era meu, eu estava prestando um serviço, mas eu acabei, né, ficando sem graça ali. Mudei o assunto, entre aspas, e disfarcei ali para não acontecer isso. Mas eu penso, por exemplo, hoje a gente fala o quê? De direito iguais entre gêneros, mulheres, Uhum. homens e todo mundo que tem direito de ser visto e respeitado enquanto ser humano, certo? Excelente, eu também penso assim, né? Com certeza. Agora, a gente não pensa assim em igual na sociedade em relação às crianças. Tanto que se a gente acha que um pai está batendo no filho, a gente acha que isso é a educação dele e que pode fazer isso. Só que se a gente vê um homem batendo na sua esposa, a Uhum. gente, né, tem que intervir. A gente vai falar, meu Deus, isso é um Uhum. absurdo. Talvez não Uhum. tanto, né, que a gente também tem que melhorar nisso, mas a gente se assusta e fala, não, eu posso intervir nisso. Por que com a criança a gente não pode intervir, sabe? Uhum. Nossa, total. E tem uma coisa, você me falando isso, eu tô pensando aqui que
eu acho que para algumas famílias, assim, eu vejo ainda muito isso, assim, na minha família aqui, com primos que ainda são menores, sabe, assim, nessa faixa, sei lá, de 6 a 10 anos. E aí eu já ouvi muito aquela frase, inclusive, não, acho que minha mãe e meu pai nunca me falaram, mas que é aquela frase assim, olha, é, se você for brigar na escola e se você chegar aqui em casa, ai, voltei, e você não ter só apanhado, aí você vai voltar de novo para apanhar mais. Então, tipo assim, parece que essa coisa, sabe? É assim, ok, você se envolveu numa briga, mas você bateu. Então, assim, um lugar de ofensa muito grande uma criança chegar dentro da sua casa e falar, olha, aconteceu essa briga, isso e isso. Aí o pai, não, mas você brigou, mas você bateu? Aí você fica assim, sabe? É muito. Eu Uhum. já presenciei isso umas duas vezes. Claro que aos poucos eu vou entendendo melhor essa relação, tipo, da não violência, ainda mais lidando nesse recorte das crianças, porque igual você falou aqui agora, sabe? Mas eu percebo que é uma questão que traz muita ofensa para a família, do seu filho, da sua filha ter apanhado na escola e não ter Uhum. batido, sabe? Porque a Isso é gente uma está desde loucura. sempre naturalizando a violência, né, Tiago? Uhum, E aí sim. depois a gente cresce, né, com crianças aí, com homens que são grandes violentadores de suas esposas, enfim, Uhum, ou mulheres também que são agressivas e a gente não sabe por quê, né? Agora, uhum. porque não sabem lidar com as emoções. A gente tem um quadrinho de emoções na nossa cabeça que é esse pode, esse não pode, esse é bom, esse é ruim. Aham. Tristeza é ruim, raiva é Uhum, ruim, uhum, inveja é ruim, não sei o que é ruim. Só alegria é bom, prazer é bom, bem-estar é bom. Agora, por que a gente coloca nesse lugar de é bom, é ruim, ao invés de é normal e é normal? uhum, Faz uhum, parte. Porque faz uhum, parte, né? E aí, assim, a gente sempre vai sentir raiva. Se eu falo que é ruim, eu paro de perceber essa raiva e não lido com ela. Agora, se eu falo assim, é normal sentir raiva? É normal sentir raiva? É normal uma uhum. criança sentir raiva? É normal demais. É normal uma criança se frustrar? É normal demais. Pra que eu vou falar com ela que isso é ruim? Por que eu não vou ensinar para ela a lidar com isso, né? A Aham. pensar nisso, a ver um outro ponto disso, sabe? Eu acho que a gente naturaliza muito essa agressão. E é, Naturaliza. e é assim, né? E se a gente. Ô, Tiago, eu preciso citar essa frase, assim, que eu fiquei. Sabe aquelas frases que a gente escuta e fica viajando, essas metáforas que a gente fica Aham, viajando? aham. Eu não quero errar ela, porque ela é muito sensacional. Tem uma Vá. moça que se chama Elisama Santos, que eu também indico vocês a curtirem e acompanharem, que ela fala para paz, novamente, mas dá pra gente agregar muita coisa ao nosso trabalho. Olha o que a Elisama trouxe, assim, que eu fico pensando. Ela falou assim, que se a gente tem uma plantinha na nossa casa, e aí Uhum. a plantinha ali começou a ficar seca, sabe? Murchando, tá ali tristinha, tá ali assim, né? Parecendo que vai morrer. O que a gente faz? A gente pega, né? Rega ela, fala, ô, uma plantinha, vamos, nossa, vamos. A gente, né, aduba ela, a gente cuida dela, a gente dá tudo pra ela, pra quê? Pra ela, né, poder florir de novo, pra ela poder, né, Aham. apresentar, né, a beleza dela de novo. Agora, quando a criança tá triste, quando a criança tá com raiva, quando a criança tá, entre aspas, com um comportamento desafiador, a gente não quer dar todo o carinho do mundo, a gente não quer dar todo o adubo, toda a água, regar, podar. A gente simplesmente quer brigar mais e mais e mais e aumentar essa bola de neve, sabe? Olha que loucura, assim, não faz Uhum. sentido, né? E aí, do mesmo jeito que a plantinha ela precisa do nosso cuidado, e a criança também precisa do nosso cuidado, né? São nesses momentos de desafio em que elas mais precisam do olhar, né? E aí a gente Uhum. sempre fala assim, tem uma festa que sempre tem a criança desafiadora, sempre tem a criança encapetada, a difícil, a que quer Uhum. bagunçar tudo. Gente, geralmente essa criança é a criança que mais está precisando de atenção, né? Essa é a criança que você pode colocar para te ajudar. Que é isso, Pedro? Vem cá segurar Uhum. a nossa corda. Que é isso, Camila? Nossa, vamos brincar comigo. Você vai ser minha ajudante aqui agora. E aí a gente vai construindo essa relação de atenção e carinho e afeto, que às vezes está Aham. faltando ali, né? Às vezes a criança tem tanto medo de não ser olhada que ele, em meio a outras 30 crianças, ela vai se comportar de uma forma, entre aspas, negativa para que ela possa ser vista, né?
Total. Não, e assim, amiga, você falando logo atrás também dessa relação, tipo, dos sentimentos das crianças, assim, de quando uma criança sente angústia, como uma criança sente raiva, e aí, né? Como que faz? Aumenta isso? Como que lida? Fala para não sentir? E isso, assim, vai reverberando durante a vida, né? A criança não consegue identificar esse tipo de sentimento, ela não entende, talvez, que isso é sim um sentimento que está ali dentro dela e o que ela faz com isso é o grande desafio, né? E isso, gerando essa violência talvez com outra criança, eu escuto também que às vezes de naturalizar essa briga entre crianças é aquela coisa tipo assim, ah não, essa fase faz parte, sabe? Essa discussão entre elas já tá tudo bem. Só que dependendo assim, realmente, sabe, da situação, uma situação conflituosa de violência entre crianças, gente, isso não é uma fase. Desde quando violência é fase, sabe? Eu fico Sim. pensando nisso, E sabe? mais entre o universo, sobretudo o universo masculino, né? Que começa desde essa primeira Sobretudo. infância, em que a gente começa a mostrar para os meninos que eles não podem ser abraçados, eles não podem chorar, Nossa. que eles têm Uhum. que, né? Exatamente, apanhou tem que bater, se apanhou vai apanhar de novo. E aí a Aham. gente vai vendo isso, assim, ou seja, os meninos não podem sentir, se eles sentem raiva, a raiva é ruim. Se eles sentem tristeza, a tristeza é ruim. Se eles choram, eles são maricas, né? Uhum. Enfim, se eles erram e se frustram, eles estão errados. E aí a gente chega, né? A Elisama mesmo, ela fala uma coisa que eu acho sensacional. Ela conta, eu tenho uma filha e um filho. Meu filho hoje tem, acho Uhum. que, sei lá, 7, 8 anos. E a minha filha perto também, 6 anos. Aí as pessoas chegam perto, aí falam, ei, minha filha. Aí chega no menino e fala assim, bate aqui. Ou bate, É, faz a cabeça, ei, meninão. é. E aí ela falou assim, Total. a Elisama fala assim, eu percebo que meu filho estava ali esperando um abraço. Uhum. Por que que ele foi negado ao abraço e ao carinho, né? O que é que tá diferente que ele já Nossa. não é mais Uhum. abraçado? E aí a gente chega, agora que a gente entra na nossa vida adulta, a Uhum. gente começa a olhar e falar assim, é, uai, tem homens aí que não sabem falar o que sentem, não sabem mesmo. Homens que Exato. simplesmente não sabem reconhecer o que sentem porque sequer foram Uhum. apresentados para essa possibilidade do sentimento. Ou Uhum. então, homens que suprimem tantos sentimentos, a tristeza, a raiva, que depois entram em explosões agressivas, violência física, né? Ou violência, até autoviolência, né? Uhum. Com pessoas que têm, né, comportamentos suicidas, enfim, né, de automutilação. Isso é muito sério, porque na infância, né, a gente falou na semana passada sobre a criança que eu fui, e é na infância onde todas essas relações começam, né, Tiago? Eu acho isso Total. bizarro, né, a gente pensar Sim. sobre essas relações, especialmente nesse mundo aí das meninas que cuidam da boneca, Aham. que são, Sim. eu já ouvi nas minhas festas uma criança de 2 anos, eu nunca vou esquecer da cena, ela estava sentada no murinho, assim, com um vestidinho igual um bolo. Eu falei assim, gente, a menina foi para uma festa de criança, tinha brincadeira nessa festa, que eu tava ali para brincar, né? Tinha outros espaços para festa para se sujar. A mãe e o pai colocaram a menina igual um bolo, assim, naquela roupa perfeita. Tava linda, tava Uhum. linda. E aí a menininha tava sentada no muro, 2 anos, Thiago, 2 anos. E o pai, cruza a perninha, porque princesa não pode ficar de perninha aberta. E aí eu Nossa fiquei numa Senhora. dor no meu coração, eu falei, Ou dói. deixa Dói, essa tá? menina rolar no chão, deixa essa menina Uhum. se sujar, deixa essa menina mostrar a calcinha dela e problemas, Aham. deixa essa menina ficar sem Aham. camisa também, igual os meninos podem ficar e as meninas não Sim. podem. As Uhum. meninas na infância nem seio ainda não tem, e elas não Uhum. podem, e os meninos podem, né? É. E como que começa, né, já essa questão do privilégio dos homens, né, desse gênero masculino desde lá da infância, né? E aí uma coisa que você falou, eu me lembrei tem uma lembrança assim dessa coisa dos meninos que aí vai abraçar e vai toca, não sei o que e tal. Eu lembro de quando eu estava trabalhando, antes da Quem Sonha e tal, lá no Bebes, enfim. E aí teve uma criança que ela saiu do brinquedo e aí eu tava esperando ela descer, porque era uma criança
era de uns 4 anos, e sempre essa parte do escorregador, da altura, é um momento, né? Aí você fica dando uma olhada, e aí, Só um conseguiu, minuto, tá? Thiago, só para te cortar aqui, para quem não conhece, né, a gente se fala de Belo Horizonte, aí tem um restaurante, Ah, acho que é um é. espaço kids gigantesco, né, com muitos Gigantesco. escorregadores e piscinas de bolinhas e pula-pulas, etc. Aham. E aí, contextualizar, né, amiga? É, É bom que eu já comece e você já vem nesse close. E aí, e eu lembro que foi, assim, um presente, assim, para mim, porque eu tava esperando a criança, era um menino, aí ele desceu, e aí ele desceu, assim, saiu da piscina, olhou para mim e falou assim: Nossa, você é um homem muito fofinho. E veio e me abraçou, assim, e tal. Nossa, uma criança, sabe? Que eu falei assim, gente, você não espera, eu não esperei, entendeu? Era uma criança que justamente, que embora, né, fosse um menino, eu pensei naquele momento que os pais, eles estavam já trabalhando nesse intuito do carinho, do contato, de que não é não criando esse distanciamento do do abraço, afeto. do afeto. Então eu já vivi coisas assim muito bonitas, assim, fazendo esse recorte dos meninos e tal. E, inclusive, eu já fazendo esse recorte positivo, mas também eles têm os momentos das festas, os momentos conflituosos, né? De quando tem Tem. briga, quando tem esses momentos. Eu quero te perguntar como que é o melhor jeito, os melhores caminhos para a gente lidar com isso. Você já passou, né? Você contou um aí pra gente, mas você tem mais Lógico, algum né? para você? Porque eu Não, também tenho e isso. vários. E aí nós estamos falando dessa belezura toda, né? Como respeitar as crianças, que tem que ser isso. E Aham. aí, e na hora do vamos ver, né? E E na na hora? hora que tem lá E uma na hora? criança puxando a sua corda, tem uma criança que não quer fazer, a criança que não Uhum, quer te escutar. Como é que a gente lida com essa criança, né? No uhum, uhum. nosso lugar, ó, no nosso lugar de brincante. Respira. Em primeiro lugar, respira. Começa aqui na respiração. O segundo Respira. lugar, comece na observação. Ó, ó. Uhum, Esquece o que a Iris, né, passou na infância. Porque quando eu era criança, se eu fizesse isso, minha mãe não deixava. Quando eu era uhum, criança, isso não acontecia. Esquece. E pensa nessa criança, na realidade que ela tem agora e no fato. Ó, uhum. aí essa criança é capetada, essa criança não foi bem educada. Se a gente vem com todas essas opiniões, a gente esquece do fato. O fato é, tem uma criança aqui puxando a corda na hora que eu vou brincar. Por que eu tô falando desse exemplo? Porque esse exemplo, ele já aconteceu comigo numa festa, onde tinham cerca de 10 crianças, ou seja, não eram muitas crianças, e estava absolutamente desafiador brincar com elas, porque Aham. parecia que tinha que o menino assim, ele valia por 20 crianças, sem brincadeira Uhum, assim. E ele uhum. puxava a corda. E aí eu tava brincando, né, de passar por debaixo da corda, e eu sempre estabeleço com as crianças que só pode de um lado para o outro, depois dar a Sim. volta por trás de mim. Porque se pode Uhum, das duas direções, né? Elas vão acabar trombando. Então eu estabeleço uma contramão. E aí, né, uhum. eu falei com as crianças e tal. E o menino ia pela contramão. E o menino ia pela contramão. E o menino puxava a corda. E o menino fazia tudo que eu falava para ele não fazer. Aí eu respirei um momento, chamei ele no canto e falei: Olha, Fulano, a gente combinou assim. Não é porque eu quero que a brincadeira seja chata, é porque eu acredito que assim a gente pode cuidar um do outro, a gente pode Uhum. fazer a brincadeira ser mais divertida, sem se machucar, e logo iniciar outras brincadeiras divertidas. Eu preciso muito da sua contribuição, da sua Aham. ajuda para essa brincadeira ser divertida. Mas o menino, assim, sem chances. Nesse dia foi o extremo, né? Eu acho que, primeiro, quando eu falo dessa situação desafiadora, a primeira coisa que a gente tem no nosso lugar é ir até a criança, se direcionar e falar com respeito. Primeiro, falar o nome da criança. A Aham. gente tem. Tudo bem, Iris, eu tô numa festa com 50 crianças. Como é que eu vou saber o nome de todas as crianças? Olha, você vai aprendendo aos poucos. Ou, no mínimo, você vai parar e perguntar. Me desculpa, eu não aprendi ainda o seu nome. Ou então, eu já Aham. aprendi o seu nome, mas eu ainda não consegui decorar. Como que você chama? Tiago? Ô, Tiago, Aham. eu quero muito conversar com você. Porque é diferente você falar assim, ô menino, ô meu É. amor. E Uhum. aí a gente fala, oi, Tiago, olha, eu preciso te dizer que a gente está aqui passando por esse momento de brincadeira com todas as crianças, a gente estabeleceu um combinado, eu preciso muito da sua ajuda, como você pode Aham. me ajudar? E Aham. aí, assim, a gente vai criando essa relação de respeito, até que chega a um extremo, como foi no caso dessa festa, que foi a única festa onde eu vivenciei isso em toda a minha história, que o menino não me ouvia, eu falava, ele bagunçava, eu propunha que ele participasse comigo, segurasse a corda,
ele ainda não quis, ele não conseguiu, e foi criando assim, um grande tumulto. Até que eu decidi me direcionar à mãe dele e o pai dele que estavam lá dentro na festa. Uhum, Eu falei, uhum. eu falei, eu não lembro o nome dele mais. Eu falei assim, acho que eu lembro, mas enfim. Eu falei, ô Tiago, vem aqui comigo, vamos lá conversar com seus pais. Eu não quero brigar com você, não, mas como eu não conheço os combinados da sua casa, eu acho muito legal a gente conversar juntos. Aí eu fui, apresentei a situação e falei assim, pai, mãe, que tal vocês virem brincar comigo assim um pouquinho, para a gente ver junto como que ele pode brincar sem machucar ninguém, sem machucar a brincadeira, respeitando todo mundo, Uhum. respeitando o espaço. E aí, por fim, depois desse momento onde teve a intervenção dos pais, onde eu não desrespeitei, olha, os combinados da família dele, porque eu também não posso achar que eu sei mais do que a família dele, do que está educando, onde eu não agredi ele, onde eu não expus ele, né? Aham, É isso muito é importante não essencial. expor. Uhum, E aí eu consegui criar uma outra relação, mudei a brincadeira, a criança participou, ele foi brincando, lógico que ele era o mais agitado sempre, lógico que o uhum. tempo dele era outro, mas eu consegui perceber. E a gente tem vezes em que a gente chega e a gente percebe, né, que a criança está muito agitada, e está mesmo, porque nós estamos numa festa, né, a criança está ali sendo muito estimulada. E vamos acolher essa brincadeira. Se a gente vê que as crianças estão muito agitadas, vamos brincar, né, de brincadeiras expansivas, de correr, de dançar, ao invés da Aham. gente querer lutar contra essa realidade, né? E aí me Nossa, veio em sim. mente, tenho uma brincante que trabalha com a gente, que é a Tainá, que ela estuda o espectro do autismo, né? E aí, a Tainá, depois que ela começou a estudar, hoje ela vai em várias festas, ela pisa assim e fala assim, eu desconfio que aquela criança seja do espectro. Eu falo, sério? Então, a criança que talvez a gente está falando que seja uma criança que é mal educada, talvez seja uma criança também que tem uma outra condição onde a família não nos disse, ou talvez, muitas vezes, a própria família ainda não sabe. Porque Uhum. a Tainá, que trabalha com isso, por exemplo, sempre fala, tem famílias que ou se negam a ver essa Sim. situação, ou não tem informação suficiente para poder levar e acompanhar, para a criança seja, para que a gente lide com a realidade como ela é, né? Que a criança talvez não goste de... Tem crianças que têm autistas que têm uma extrema acessibilidade ao barulho, né? Exato. E Uhum. aí entram numa festa, às vezes entram em crise, ou ficam muito agitadas. E aí é muito importante a gente olhar com esse olhar, sabe, Tiago? Eu acho Uhum. que o grande segredo da gente respeitar a criança nessa relação, de estar no momento ali, primeiro é ir aberto, né? E estar sempre respeitando como uma pessoa, como um indivíduo, né? Eu não chegaria na casa de um adulto, na festa de um adulto, e brigaria com um adulto, mesmo que esse adulto fosse chato, mesmo que esse adulto fosse desrespeitoso, agressivo, eu nunca ia brigar com ele, eu nunca ia expor ele ali. Percebe? Uhum. Então, por que que a gente Uhum. se sente no direito de fazer isso com uma criança, né? Então, Uhum. primeiro a gente pensar nisso e, sobretudo, a gente pensar sempre, sempre, sempre que a relação nossa, ela nunca pode ser assim, nós, lá no plano de cima, né? Olhando aqui de cima e a criança lá embaixo. Eu não Exato. sou superior. É Uhum. o que uma das nossas professoras lá na Universidade Federal de Minas Gerais, que é a Magda Marcondes, ela fala: agachar-se é ir ao chão, que é onde a criança está. Olhar ali Sim. no mesmo campo ali da criança, né? Olhar a criança pelo mesmo olho, né? O mundo ali de baixo talvez seja diferente, não é porque ele seja inferior. Ou talvez ele seja diferente, eu preciso de escutar isso, né? Eu acho que tá Uhum. aí esse segredo. Nossa, muitas coisas, tá? Eu só fui tentando Poético, né? organizar aqui, ó, Poético. para poder, tipo, ir pontuando, Fraga. Ou eu lembro de duas coisas, miga, que você me falou no início que eu fui começando na Quem Sonha, que nunca eu me esqueci. Que a primeira coisa, eu lembro que você falou assim, eu acho que nem foi diretamente para mim, mas eu acho que foi no treinamento que eu fiz na época. E aí você falou assim, gente, esqueça as brincadeiras, todas as festas, mas não esqueça o nome das crianças, velho. Chega lá e tenta, faz esse esforço, porque a forma de se relacionar quando você sabe o nome da criança, ela é outra. Tanto para brincante, quanto para criança. E aquilo ficou em mim. Falei assim, nossa, beleza, eu vou entrar na festa e aos pouquinhos eu vou ir fazendo Decora, esse decora, decora, movimento. decora. Decora, vamos lá e tal. E isso, eu acho que esse momento de se esforçar num sentido muito positivo, de lembrar e de entender, tipo, ah, não, você é a Maria, você é o Diogo. Isso eu acho também que é um movimento de carinho também muito grande, de importância com a criança, mas que tem hora que eu fico assim, putz, como é que é o nome dela e tal, e não precisa ser um Normal, eu terror. também.
Não precisa ser um terror, é justamente, você chega e fala assim, você acredita que eu esqueci o seu nome? Porque olha o tanto de criança que tem aqui, você pode me falar de novo? Por favor, Ou então prometo não perguntar pro esquecer. colega do lado, assim, falar assim, ai, como chamar aquele que tá ali de blusa É, vermelha? Eu vi que vocês são amigos, mas eu não sei o nome sim, dele, como ele chama? exato, dá esse Ou isso é muito. truque também. Véi, isso é óbvio por uma questão prática. Pensa Uhum, comigo. Se uhum. você chama as crianças de amor, numa festa de 30 crianças, você tem 30 amores. 30 Você chama, amores. ô É, menino, você vai ter ali um monte de menino, um monte sim, de menino, um monte de uhum, princesa. Se você chama as crianças dessa forma, vai ter um monte. E aí exato. pensa comigo. Vamos supor que Uhum, começou o caos, que o caos se instalou, porque é normal isso acontecer numa hora ou outra, se a gente ir lá e conseguir consertar. Vamos consertar não, né? Conseguir ir magiando isso. Vamos supor que a aham, gente está brincando na brincadeira da cobrinha, onde eu pego aham, a corda de um lado e Thiago pega a outra ponta da corda e a gente vai sacudindo ali a corda. Né? Igual esse exemplo que eu trouxe da corda. Aí a gente combina com as crianças que elas pulam, dão a volta por trás da gente e pula de novo. Aí vamos supor que chega uma outra criança que talvez não estivesse ali na hora que eu expliquei isso e ela começa a uhum, pular da contramão. Ou talvez crianças que já estejam na brincadeira, mas ele tão envolvido. Não é por maldade, gente. Não é por sacanagem, por querer avacalhar a brincadeira. Tem criança que tá ali tão envolvida ali na corda lá aham, que tá aham. balançando e eu quero pular a corda, não vou pegar, não vou pisar na corda, que a criança vai na contramão ali no fogo da bagunça. Vai, vai. E aí, o que acontece? Se eu com essas duas crianças que estão indo ali na contramão, eu viro assim, ô amor, ô Uhum, amor, ô uhum, menino, ô de uhum. vermelho, ô de... É, Olha sim. só, a criança tá ali tão concentrada que ela nem vai escutar o amor. Ou então 30 o amores vão te olhar. Então, Total, se total. você fala, ô Matheus, não faz isso não, meu amor, você vai bater a cabeça. Aí você já usou amor ali, mas em outro sentido. Não faz isso não, É. Matheus. Matheus, não faz isso Aham. não, que você pode bater a cabeça, se machucar, dar a volta aqui por trás. Mesmo que você tenha Uhum. que falar 10 vezes com o Matheus, porque talvez o Matheus seja uma criança que precisa de escutar 10 vezes. E Sim, você sim, brinca com isso, Matheus, já te falei, Matheus, não faz isso não, bora, você vai bater a cabeça. E sim. vai levando isso, sabe? Eu acho E que esse vai. lugar do nome, ele é importante, né? Muito Ele é importante. muito É bobo, importante, mas é importante. E acontece da gente esquecer mesmo, né? Acontece e né? é normal. E é E, normal, total. e vai, você tem outra coisa pra me falar, que você falou que outra coisa que você Ah, aprendeu comigo. a segunda coisa foi. Eu lembro que quando eu saí lá do Bebes, esse, né, o lugar que eu desenvolvia também o trabalho com brincadeiras, que eu propunha brincadeiras e tal, mas lá o nome em que eu trabalhava era esse lugar do monitor. Era diferente porque realmente eu tinha que ir ali, como eram muitas crianças, eu tinha que, que dar uma olhada, ver o que estava acontecendo. É mais esse lugar de observar, está acontecendo isso, está acontecendo briga, não sei o quê. E aí, quando eu fui entrar na Quem Sonha, eu lembro que, não sei se você vai lembrar disso, mas eu me lembro perfeitamente, a gente estava numa festa, você e eu, e aí aconteceu uma briga de uma criança com a outra, e a criança começou a chorar, e aí, o meu. Foi uma das primeiras festas da Quem Sonha. E o meu, nessa minha experiência de ir até a criança e de tentar ver o que estava acontecendo por esse tempo todo que eu fiquei nesse outro trabalho, aí eu já estava meio que abandonando a brincadeira e indo até lá na criança. E aí eu, né, fui, aconteceu isso e tal. Eu falei, ô, tá tudo bem, nananã. E aí você falou assim, olha, ô Titi, aqui, lembra que você está desenvolvendo um trabalho como brincante, né? A gente está aqui na brincadeira, os pais da criança estão aqui, né? A gente já notificou que aconteceu isso e isso. E aí me deu um giro assim na minha cabeça que eu falei, ah, ok, entendeu? É outro lugar que eu estou desenvolvendo aqui Uhum. agora, sabe? E isso me faz muito lembrar toda essa relação que você disse de como lidar com os conflitos enfim, de tratar a criança de uma maneira, de abrir essa escuta, observar e tal. Eu lembro de uma época, de um caso específico, nesse trabalho lá no Bebs, tinha um escorregador imenso, e aí tinha algumas crianças que subiam pelo escorregador. E uma das regras era, olha, não suba pelo escorregador. Só que assim, eu trabalhava, por mais que eu era freelancer lá na época, eu sempre estava lá. E lá tinha uma rotatividade muito grande de pessoas. Então, assim, numa semana tava duas novas, outra tava mais duas. E aí isso gerava uma certa instabilidade e tal, porque é um outro grupo trabalhando, enfim. E aí eu lembro que nesse dia teve uma criança, assim, sei lá, de
4 anos, mais ou menos, que estava subindo pelo escorregador. E aí uma pessoa nova que estava lá na primeira semana, ou segunda, não sei, ela estava tratando, tipo assim, na base do grito mesmo, essa criança. Tipo assim, ô, Davi, não pode subir pelo escorregador, não sei o que, você vai machucar. Se você machucar, eu vou chamar sua mãe, hein, Davi? Você vai sair lá pra fora. E eu tava, tipo, lá tipo assim, descabelado, vai falar, o que que você tá arrumando, velho? E aí, porque senão já ia arrumar um conflito, porque tava me doendo ver aquele tipo de tratamento. Eu peguei e falei assim, olha, mana, pera aí que eu vou tentar conversar com ele e tudo mais. Vamos trocar de espaço, você fica lá, eu vou tentar assumir aqui e ver o que que acontece. Aí eu dei a volta e aí eu fiquei mais ou menos na altura dele porque era uma gradezinha e aí eu conseguia ver ele subindo e bem próximo a ele eu ficava do escorregador. E eu falei, aí eu falei, e aí, Davi, tudo bem? Aí ele já me olhou assim, tipo, você não vai me xingar? E aí eu falei assim, Lá vem mais um me lá xingar. vem. E aí ele falou assim. Aí ele falou, oi. Aí eu peguei e falei assim, e aí, o que que você acha da gente pensar em uma outra forma, outra brincadeira? Se você continuar subindo pelo escorregador, talvez você vai machucar outras crianças. E aí no início ele subiu de novo, nem me escutou, aí desceu de novo. Aí na hora que ele subiu, eu falei assim, ô Davi, e aí, vamos tentar fazer um acordo? Como é que é? Eu tenho uma brincadeira que eu acho que você nunca brincou. Você quer brincar comigo? E aí ele já olhou meio diferente, subiu mais uma vez, desceu. Aí na terceira vez, eu peguei e falei assim: olha, eu vou brincar sozinho. Você me acompanha? Eu queria muito a sua presença, Davi. Vamos lá comigo, senhor. Se você não gostar da brincadeira, a gente pensa em outra coisa. Pode ser? Aí ele foi e falou: aham, pode ser. Aí desceu, assim, deu a volta. E aí naquele momento, tipo assim, a brincadeira ela brilhou na minha mente de uma maneira que eu nem tinha pensado antes, mas aí eu comecei a entrar num túnel que tinha lá. Falei, olha, esse túnel aqui é um túnel mágico, Davi. Então, quando a gente chegar do outro lado, a gente vai encontrar bolinhas coloridas que vai fazer a gente ter vários poderes. Ô, amiga, a gente tem cada... É a criatividade, né? Na hora ela vem vindo e aí você vai seguindo o Uhum. fluxo. Então, isso tudo para falar, olha só, como você transforma, você tira essa parte do apontamento, ridicularizar a criança, porque ela não ia, entendeu? Ela não ia. Uhum. E se eu tava subindo lá, se eu fosse essa criança, alguém tava gritando comigo, não pode, não pode, eu falava assim, você não pode? Aí eu Você já não ia manda em mim. subir, velho, eu ia subir, tipo assim, agora quando vem uma outra criança, outra pessoa e já me coloca num lugar de cuidado, sabe? Que me trata de uma maneira especial ali, entendendo, não passando a mão na minha cabeça, mas apontando isso, mas me levando a um outro lugar, me convocando a um outro lugar, quer dizer, olha que coisa interessante, né? E foi isso que aconteceu. Então, assim, Uhum. nunca esqueço disso E também, nunca olha, esqueço. olha o exemplo da margem aí que você trouxe pra gente na prática, ó. Você podia ser autoritário igual a menina, né, que estava ali Uhum. lidando com o grito e não estava funcionando, fato. Não tava, fato. Você podia também ser totalmente permissivo, sem margem, falar assim, ó, quer saber? Desculpa a palavra, foda-se. Deixa Vai esse fazer menino o que aí. você quiser. Vai, sobe, É. se joga. Vai, até se machucar, que eu quero ver você aprendendo machucado. Nossa, E sim, aí, o que sim. que você ia ganhar com isso? Não um menino machucado ali no seu expediente de trabalho, né? Ou outra criança que nem tem nada a ver com isso se machucar também. Por quê? Não é Hum, porque você vai ser gentil que você não vai apresentar regras do espaço, uhum, né? uhum, Ser gentil, né? Apresentar para a criança que ela seja respeitosa com o próprio corpo dela, com o corpo do outro, né? Com o espaço em que ela tá, ela não pode estragar as coisas que ela está fazendo aham, ali, né? aham, aham. Agora, olha o direcionamento que você dá como margem, ó. Se você, por exemplo, a Mariana Lacerda, ela explica, conta um dia do filho dela. O menino quer colorir a parede. Ele vai lá pegar a criativa para parede. Ao invés de você falar assim, filho, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Por que você não pega assim um quadro, coloca e fala assim, aqui é o lugar de você colorir. Vamos colorir aqui, que Uhum, tal? Ao invés de você falar, não, você direcionar onde pode ser o sim. uhum. Aqui Onde não pode ser pode, assim? aqui é o limite. Mas aqui pode. Como que pode? Por que você fica só no não, não, não? O menino vai falar, não, que saco! E é muito engraçado, né? Eu tava assim, outro dia, eu tenho uma cunhada de 5 anos só. E ela é uma das crianças do meu convívio mais próximo. E um dia ela me contou assim, não, 5 anos não, 7. 5 Uhum. é o Bento. Ela falou assim, Iris, sabia que minha professora, ela vira e fala assim, eu não quero ouvir mais um pio. E aí quando ela vira de costas, os meninos falam assim, piu. A gente faz piu, piu, piu.
Aí eu falei assim, eu morri de rir, porque primeiro eu achei super desrespeitoso. Aí quando você fala assim, não vi mais um piso, você tá chamando o menino de animal. Total. Cara, você tá chamando o menino de animal. E aí, olha só a criança, né? Olha como é que a criança é criativa. Ela vai lá e lança já a piadinha, que você pode falar que é sem graça, mas é uma Aham. grande afronta ali da criança, Nossa, destrói, né? tá? E ela vai falar um Destrói. pio. E ela vai É. falar. Então, quando eu era criança, a gente falava, ó, cala a boca, já morreu. Quem manda na minha boca sou eu. Entendeu? Aham, aham. Então, a gente é sobre isso, entendeu? O menino vai, cada vez que você for brigando mais com ele, ele vai ficar mais antipatizado com você, menos vai te ouvir. Então, eu acho que é sobre essas relações que a gente cria. Não é Uhum. sobre mimar, é sobre ser gentil, é sobre olhar. E, gente, é um fato absoluto. E a criança que vai apresentar esse comportamento desafiador, que mais vai tirar, né, a nossa paz, mais vai tirar a nossa paciência, é a que mais precisa da nossa paciência. É a que Aham. mais precisa do nosso amor, da nossa gentileza, percebe? Aham. Então, Nossa. assim, a gente tem que ter essa sensibilidade. Ah, Iris, mas pelo menos do jeito que você está falando, é super assustador trabalhar com criança. Não é. É um presente. Você vai ter Sim. milhares, milhares, trilhares de presentes, mas você vai ter momentos desafiadores, vai. Como Uhum. aí uma contrapartida, ou como um presente também para você aprender sobre o mundo, né? Nossa, sim. Assim, sobre esse negócio do nome, não tem muito a ver com o nosso tema, não, mas me marcou muito, sabe? Eu tô sem horas, depois se você me puder me falar pra gente saber se a gente tá no tempo. Ah, eu também tô É, sem. então vamos nos jogar no papo. Eu não gosto de ser chamada de tia. Um dia a gente pode até conversar sobre isso, né? Muitos recreadores e brincantes Uhum. se chamam de tio. Eu poderia me chamar de tia Iris. Eu poderia criar uma personagem, como uma pessoa que eu admiro muito, que é, por exemplo, a Dinda, que é uma contadora de histórias, que tem a sua personagem contadora de histórias. Eu não estou falando que quem é tio ou criou uma personagem ali está errado. Não. Só que eu não gosto. Eu sou a Iris. Eu sou a Iris que brinca. E gosto muito de brincar. Eu sou uma adulta que brinca. Né? Eu tô ali junto a minha amiga Iris criança, né? De mãos dadas na roda, mas eu sou uma adulta. Só que aí teve um dia que uma criança, ela tinha, acho que era do lugar, né? Que a gente estava num espaço de brincar. Acho que era... Obrigada, a gente falando as horas aqui, 9h50. Nossa, arrasou! Ai, Perfeita! ouvintes e ouvintas, nós estamos absolutamente perdidos no horário, no tempo. Perdidas no tempo. Faltam É, 10 minutos, então, teoricamente. aí a gente tava lá e eu acho que era do espaço chamar as pessoas de tia. Acho que eles ensinavam as crianças a falar assim, tia, a tia tal, a tia tal. Aí tinha uma menina que ela falava assim, ô tia! Aí eu falava com ela. Ai, não lembro o nome dela, não, mas falava, ô Ana, eu não gosto de ser chamada de tia, o meu nome é Iris. Aí ela, ô tia! Aí eu falava, Ana, eu não gosto de ser chamada de tia, o meu nome é Iris. Ô tia! Eu falava com todo amor, o meu nome é Iris. Aí teve uma vez que ela virou pra mim e falou assim, ô tia! Aí eu falei com ela assim, meu nome não é tia, como é que é meu nome? Joguei pra ela, aí ela, sei lá, Anastácia? Na moral, velho. Aí eu não aguentei, eu me desmoronei. Depois dessa, eu falei assim: se ela quer me chamar de tia, eu acho que Já depois ela ganhou o direito de me chamar de tia depois dessa, ganhou, velho. Anastácia. Nossa, ganhou total. Eu também não. Ó, tá passando um carro. Eu também não gosto, assim, acho que desde o início, de alguma maneira, sempre me gerou um certo incômodo de falar, eu sou o tio Tiago, aí o tio, tipo assim, né? Não, pô, eu sou o Tiago, Titi, eu sempre adoro. Eu falo assim, Uhum. eu sou o Titi, aí adoro as crianças falando, ô Titi, Titi, aí eu adoro. E teve uma memória aqui que eu também tive, super emocionante, dentro porque gera reflexos e gera tudo que a gente faz dessa maneira mais positiva, com mais calma e de não usar agressividade, velho, é muito doido quando os pais eles percebem isso. E teve um dia que perceberam isso, ainda lá no outro trabalho, teve um menino que ele estava fazendo festa de aniversário lá e tal, eu não sabia que a festa de aniversário no dia era dele e tal. E aí, eu tento criar uma relação muito especial com todas as crianças, da forma como eu posso. E aí, esse menino, de alguma maneira, eu nem
pirei, assim, que ele tinha gostado tanto de mim, mas de alguma maneira ali isso veio até ele. Aí chegou o momento do parabéns, ele saiu do espaço lá das brincadeiras, aí saiu e tal, né? E aí, e aí ele voltou com a mãe dele. Aí na hora que ele voltou com a mãe, eu falei, gente, o que é que eu fiz? Que é assim, né? Chegou com a mãe, cara, é isso. Você fala assim, tô no sal. Aí chegou a criança, o menino com o bolo e a mãe. E aí a mãe chegou, nossa, sei lá. Hoje a gente tá mestre, né, amiga, em inventar nomes. Vinícius, que é, o Vinícius é, oi, Thiago, tudo bem? Eu, aí, tudo bem. Tipo assim, tô demitido, né? Aí, oi, Thiago, tudo bem? Tudo bem. Aí, aconteceu alguma coisa? Tá tudo bem? Aí ela, não, é porque o Vinícius te adorou. Ele adorou as brincadeiras que você propôs aqui e tal. E hoje é o aniversário dele. E ele fez questão de eu vir com você, conhecer você e te trazer um pedaço de bolo. Ah! Você tem noção disso, velho? Naquela hora eu falei assim, ó. Ai, sabe quando é aquele momento que você vira uma pena? É aquilo que você levita, assim. Você fala assim, ai, nossa, Missão gente. cumprida. Falei assim, ai, 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 ai. E eu vou assim, eu falo, ai, sério, gente. Ai, fiquei super emocionado. Putz. Aí ela, nossa, porque eu também tô acompanhando lá de fora a forma como você tá lidando com as crianças, de brincar com elas, se jogar no chão. Mas, nossa, Vinícius chegou lá falando, nossa, a gente tem que levar um pedaço de bolo pro Thiago. Aí ela, que Thiago? O Thiago que tá lá brincando com a gente. Aí disse que pra mãe foi até uma surpresa, porque ela imaginou que seria uma criança. Só que era eu, Ah! entendeu? E aí, amiga, foi um momento assim É também. sobre isso. É sobre a gente realmente poder marcar positivamente a criança, né? Sobre a Uhum, gente fazer uma brincadeira e a criança lembrar dessa brincadeira para sempre. Deixa eu contar uma né? história e essa história marcar para sempre, né? Porque as É. crianças, elas estão sempre atentas. A gente se Uhum. engana de achar que as crianças não estão atentas, elas estão muito atentas, Elas elas estão observam atentas. cada detalhe, né? E Uhum. aí, inclusive, você falou uma hora sobre a gente dar atenção à continuidade da brincadeira, né? Que isso é importante e respeitoso. Porque se a gente estivesse numa escola e a gente fosse os professores, os pais confiam todo o cuidado à escola, né? Então a escola se responsabiliza pelo cuidado da criança. Quando a gente vai numa festa, os pais estão ali. Então, de certa forma, a gente não se responsabiliza por esse cuidado. A gente se responsabiliza pela brincadeira, tem esse compromisso com a brincadeira. Só que, ao mesmo tempo, Thiago, eu acho que a gente também tem que pensar que a gente tem um compromisso com o bem-estar das crianças. Então, supondo que em algum momento a gente vê que teve algum conflito ali fora e está longe da gente, a gente percebe que os pais podem lidar com isso, as próprias crianças, tudo bem, né? Pergunta, precisando de alguma coisa, mas a gente continua ali com a nossa atenção na brincadeira. Agora, se uma criança machuca, a gente pode não, assim, não cuidar da criança, mas acudir sim, levar até o Uhum. pai, contar o que aconteceu, né? Explicar direito, dar essa atenção é necessária, é fundamental por um respeito que a gente vai ter como por lidar com pessoas, né? Com humanos, que são as crianças, né? Eu acho que isso é importante a gente pensar. A gente nunca Uhum. esquecer disso. Eu amo esse Perfeita. assunto, sabe, Thiago? Eu acho que é muito legal a gente olhar novas referências. E eu queria aproveitar esse momentinho final para poder falar de algumas referências para vocês, pessoal, para vocês, quem tiver interesse em anotar, né, e ler mais. Eu acabei de ler um livro da Elisama Santos, então anotem aí, Elisama Santos, é uma figura muito bacana, e o livro que eu li dela chama Por que Gritamos? Esse livro fala sobre cuidados com as crianças em casa, né, na família. Mas ele, assim, me deu muitos insights, igual eu te falei, esse da plantinha, sobre as nossas relações com as crianças nas festas e eventos. E com certeza isso me engrandeceu muito como brincante. Então eu quero indicar ele para vocês. Indico também conhecer a Mariana Lacerda, né? Procurem aí Mariana Lacerda. E outra pessoa também, a Nanda Perini, que fala sobre também o cuidado com gentileza. E acho que são as três pessoas que eu gostaria de indicar agora para vocês conhecerem e lerem um pouquinho sobre, ou pensarem um pouquinho sobre, ou se tiverem outras referências também, pensem sempre se são referências que seguiam pelo respeito. É muito legal a gente falar sobre isso, pensar porque é uma desconstrução diária, sabe? A gente está com as crianças, a gente vai escorregar, a gente vai errar. A gente vai falar com braveza, a gente vai, às vezes, não ser gentil ou perder a firmeza, a gente vai perder a paciência, vai ter dia que a gente não vai estar muito
aberto, né, para lidar com os desafios. Então, acho que é isso também, a gente conseguir sempre se alimentar, sempre buscar se distanciar da situação e falar assim, não, calma, eu tô pensando nas minhas opiniões, cadê o fato? A minha opinião é que esse menino é bagunceiro, a minha opinião é que esse menino é isso, cadê o fato? O fato é que o menino empurrou o outro e o outro se machucou. Agora eu vou lidar com esse fato. Perfeita. Então, assim, acho que isso é muito importante, sabe? E eu estou muito grata por poder trazer esse tema aqui, porque é um tema que ele é subjetivo mesmo, né? Não é uma coisa que a gente vai discutir ali na técnica da brincadeira. Mas ele, ó, é um subjetivo, assim, que faz toda a diferença, né? Nossa, fechou. Eu acho que a gente fechou hoje de uma maneira mais tranquila, porque aqui, quase sempre a gente termina assim, ó, tá faltando 10 segundos, vamos acabar, finalizar. Eu acho que Vamos. assim, você finalizou aí com esse final, com essa sua, com a frase, com as referências. Também estou muito feliz por esse episódio, esse segundo, nosso número 2 do nosso Pod Pod. E aí, acho que a gente pode ir caminhando. Ah lá, ó, a Vi tá pedindo para repetir as referências. Claro, vou anotar aqui, enquanto você vai falando, a gente podia falar um pouco do que nós vamos falar semana que vem. Uai, nem mesmo eu sei. Sabe sim, Aquelas, né? criatividade. Criatividade. Uai, porque criatividade eu pensei, seria nessa. Aí passou então para a terceira Nós semana? trocamos. Foi, eu achei que seria mais Então, legal a gente falar sobre o Brasil. respeito hoje, né? Então vai aí que eu vou falar. Olha, gente, terceiro episódio, quarta-feira que vem, às 9 da manhã. Eu acho que rola sim de pegar um café quentinho, entendeu? Tá baixando aí a temperatura, não está tão quente. Você pode pegar o seu café, o seu chá, pra gente conversar na próxima quarta-feira com o tema criatividade. E o quê? E, Migs, vem aqui um pouquinho mais pra cima e dá um sorriso pra gente poder fazer uma capa. Ah, tá, vamos lá. Mais pra cima, senão eu corto sua Aqui, cara. pra cá, aqui foi? Ótimo, que babado. Vai ter uma capa linda. Gente, um beijo. Ai, Muito obrigada por compartilhar essa manhã com a gente. beijo, gente. Até semana que vem. Um beijo, 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 beijo. Acompanhe a gente para saber mais notícias aqui do Profissão Brincante. Tchauzinho.